Olá pessoal, estamos começando hoje o nosso podcast sobre inteligência emocional e inteligência organizacional. Temos aqui nossas convidadas, doutora Fernanda Carvalho Campos e Macedo. Na verdade, você é a que convida, né? Mas a doutora Sara Dornas, né, que é especialista, está fazendo a especialização em neurociências, mas já trabalha com a questão de comportamento, inteligência emocional há bastante tempo. Eu sou um seguidor da Sara, acompanho o trabalho dela, falei que ela é nossa convidada por meritocracia, porque se apresenta como uma pessoa verdadeira, uma pessoa real, né? Aquela que mostra uma verdade na fala. Nós somos identificadores de pessoas verdadeiras. Então, seja bem-vinda. A doutora Amanda Regina, né, que é sócia da minha esposa, trabalha lá no escritório também, soma, e foi convidada tendo em vista que ela exerce uma atividade gerencial, ela faz uma gestão de pessoal, gestão de recursos humanos, materiais, está trabalhando com uma série de pautas de organização mesmo. Então ela vai dividir conosco aí esse espaço de passar um pouco da experiência, né? Do que acontece com essa questão da organização, da empresa, como é que funciona e como se relaciona a questão da inteligência emocional com a inteligência organizacional. Eu propus, né, enquanto organizador de um trabalho, que elas escrevessem em coautoria, né, elas vão publicar um trabalho que chama exatamente, tem esse título, né, Inteligência Emocional e a Inteligência Organizacional na Advocacia. É como eles se relacionam, como esses aspectos se relacionam. E então nós vamos tratar o seguinte, nessa abordagem, as hipóteses que nós vamos trazer é o seguinte: se o ambiente tem um favorecimento a uma cultura de que nós temos que cuidar da pessoa, do ser humano, para depois a soma das inteligências múltiplas e emocionais daquele grupo se reverter em favor da organização, nós temos um primeiro passo para alcançar a inteligência organizacional. Então as pessoas teriam que primeiro cuidar do seu eu, cuidar das suas emoções, tratar as suas emoções, e quando elas já estivessem em equilíbrio, é o momento ideal para que projetos do tipo team building, né, que a gente pensou em fazer, uma série de outros processos que tem de organização de equipe pudesse dar certo. Então, gente, a proposta da nossa abordagem, do nosso podcast é tratar sobre essas temáticas. Tá? Eu vou passar então a palavra para a Sara Dornas, que vai poder nos falar um pouquinho sobre, primeiramente, o aspecto da inteligência emocional. Nós sabemos que tem, né, o Goleman, nós temos aí algumas pessoas que falam disso numa vertente, mas uma questão que eu queria te provocar é a seguinte: o Howard Gardner, ele é um autor, né, que ele foi o precursor da ideia de que as inteligências não seriam uma inteligência de QI, né, de coeficiente de inteligência. As inteligências seriam múltiplas e emocionais. Então, com base nessas leituras que eu fiz lá no passado, eu passei a fazer uma pesquisa de comportamento com base em psicologia analítica também, e verificar que de fato as pessoas elas afloram uma série de dons, né, uma série de pressupostos existenciais, e eles se revelam no dia a dia. E aquele líder, aquela pessoa que organiza equipes, grupos, se ele tiver a capacidade de perceber as inteligências múltiplas e emocionais daquela organização, ele vai usar cada peça em cada momento. E isso pode ser algo muito maravilhoso para as organizações. De um tempo para cá, quando nós passamos a perceber isso, a Fernanda começou a aplicar, né, no escritório dela, que vai trazer até como uma história de cobaia, né, o que ela fez ao longo dos 15 anos no escritório para poder chegar a um resultado que hoje já se reflete na equipe, baseado nessa cultura de quê? De que as inteligências são múltiplas e emocionais, ninguém vai ser igualzinho, um é muito bom, um é muito veloz, um é muito perspicaz, mas ele, quando chega numa situação de confronto, ele enfraquece, ele sente dor de estômago, ele passa mal, mas ele, quando chega na atividade cognitiva ali, de frente para um caso, ele consegue resolver. Já o outro tem um pouco mais de dificuldade com essa parte, mas quando ele chega no momento de desenvoltura, que ele vai conversar com o juiz, que ele vai despachar, ele ali é a pessoa mais desenvolta do mundo. Nós temos outra pessoa que ele é o vendedor, né? Ele é aquela pessoa que ele conversa, ele é bom para fechar um contrato, sabe aquele cara do bate-papo? Então, a gente percebe que as inteligências são múltiplas emocionais. Um dos pressupostos, Sara, desse conceito, né, trazido pelo Howard Gardner, e que eu trago sempre o exemplo, é falar o seguinte: o Pelé,
ele tinha uma inteligência motora tremenda. Ele era muito bom de inteligência motora, mas ele tentou ensaiar lá umas músicas, tocava um violão, mas ele não vai ter a inteligência musical do Mozart, né? Dos grandes músicos. Ele não teria aquela inteligência de um pianista, de um grande instrumentista. Mas aquele grande instrumentista, né? Um exemplo, né? De um grande instrumentista, dá um exemplo aí pra gente, de um grande músico. Ai, meu Deus, não sei. Consegue lembrar de algum músico assim que a gente tenha falando assim, nossa, ele foi a Temos sumidade. vários pianistas mesmo, né? Que Não tô se vendo. revelaram ao longo do tempo. Agora por nome. Milton Nascimento, É. Um músico, um outro músico mais um contemporâneo também, mas que a gente pode dizer que é da mistura de samba com alguma coisa, é o Alexandre Pires. Ele é um instrumentista tremendo, né? Ele toca vários instrumentos desde criança. Tal. E aí o Pelé não teria essa habilidade, mas o outro também não teria a habilidade motora do Pelé. Então, alguns coeficientes de inteligência que traziam antigamente eram testes baseados numa questão puramente lógica. Ah, então quem não acertava aquilo não era bom. No entanto, nós vemos no dia a dia pessoas boas em vários aspectos. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa, porque mistura. A minha dúvida aqui, que eu trouxe você para falar, é porque nesse aspecto do Howard Gardner, a gente entende bem, né? Então, cada um tem um certo dom para alguma coisa, ele se revela numa performance melhor em algumas circunstâncias, mas a inteligência emocional vai um pouco além disso quando fala também não de um gerenciamento, mas de um certo controle de emoções para que você... E isso é treinável, isso não tem a ver com dom. Totalmente. Então, se você pratica algumas... E eu gostei muito da tua abordagem, porque ela tem um certo grau holístico, né? Você trabalha também com a questão do yoga. Sim. E eu acho que eles são complementares. Eu queria que você trouxesse pra gente um pouco dessa experiência e dizer como que esses fatores podem se embrincar. Com certeza. Gente, antes de tudo, muito obrigada pela participação, Fernanda, Alain, Mariana, prazer estar aqui com vocês. Eu falo que eu sou um caso real, eu sou o meu avatar daquilo que eu conto, né? Porque eu passei por grandes debilidades emocionais no início da minha carreira. Eu estava sendo levada diretamente por um quadro de ansiedade, de ausência de performance, de necessidade, talvez pela comparação, de ser colocada dentro do ambiente jurídico de uma forma mais precisa. Não alcançava isso e eu acabei entrando numa autocobrança, aquilo me bloqueou completamente. E com 2 anos de advocacia, eu praticamente colapsei. O meu desejo ali era falar assim, para, chega, isso aqui não é pra você. Por quê? A gente vive num momento que a gente chama que estamos inseridos na sociedade do cansaço, que a gente usa o tempo todo a comparação, a gente olha para o outro, deseja os resultados do outro, a gente não consegue mensurar sequer qual foi o caminho percorrido, a gente só olha, compara, fala, olha, se o fulano tá ali, por que é que eu não estou? Então eu preciso estar ali. E aí essa necessidade emergente que a gente tem de tentar alcançar performance a qualquer custo, compromete a nossa saúde mental, compromete a nossa saúde física, consequentemente compromete os nossos resultados. Então, quando eu falo que eu sou meu avatar brincando, que eu conto a história que eu vivi, é porque eu precisei passar por isso para eu conseguir despertar para a necessidade da busca pela inteligência emocional, pelas habilidades que eu chamo de habilidades comportamentais, porque a inteligência emocional para mim ela está inserida dentro dessas habilidades. Nós podemos desenvolver várias outras e a primeira porta que se abriu para mim foi a yoga. Na yoga eu aprendi, sem falar de questões filosóficas muito profundas, mas na yoga eu aprendi a me conectar com o momento presente. A entender qual era o meu momento de vida, a respirar. Parece até bobo a gente falar isso, mas a gente às vezes não para e não sabe respirar. Sim. Ali eu descobri que a minha respiração estava tão alta, tão ofegante, que de que maneira eu ia conseguir perceber o mundo, criar estratégias, ter criatividade se eu não conseguisse sequer fazer uma respiração completa. Então a yoga começou a trazer esse despertar para minha vida. Quando sabe? Você fala de filosófico, você fala de Bhagavad Gita. É trazer mesmo a história do yoga, né? Porque é uma história milenar, na verdade. Algumas pessoas usam um atributo mais mitológico, a própria filosofia traz como se fosse uma questão mais mitológica, mas as pessoas que estão inseridas dentro do yoga já vê como uma filosofia mais religiosa, sem ser religioso, sabe? É como se fosse uma filosofia de vida mesmo. Eles acreditam na história. Né?
E essa filosofia é interessante porque ela é milenar. Os primeiros livros que se tem notícia da humanidade são os livros que tratam dessa filosofia, que foi originada na Índia pela cultura védica. Olha que interessante isso. E esses livros são datados de 5.000 anos antes de Cristo. E esses livros trazem um conhecimento tão profundo, não só sobre o yoga, porque o yoga era a forma como eles tratavam a mente. Ou seja, para nós hoje aqui ocidentais, nós temos a psicologia. Na época era o yoga. Então a psicologia daquela época era o yoga. E a medicina daquela época era o Ayurveda, né? Por isso o final Veda, porque veio do povo védico, é esse conhecimento dessa cultura. Então foi ali onde eu entendi que o yoga trazia muito essa autoconsciência, esse olhar para dentro, a gente se conectar com as nossas emoções, com as nossas limitações, com os nossos recursos, né? Não só olhar para o lado ruim, mas enfim, me trouxe essa consciência do estado presente, do olhar para mim. E a partir do yoga foi aonde me veio esse despertar de fazer buscas paralelas para além do direito. Ou seja, eu percebi de uma forma muito clara que se eu quisesse alcançar performance, e a minha performance não era a performance que eu via do outro, mas se eu quisesse galgar um espaço, construir a minha história, criar a minha jornada ali dentro do direito, eu precisava desenvolver essas habilidades. A gente sabe que a advocacia, todos aqui vocês sabem, é considerada uma das profissões mais estressantes do mundo. Nós lidamos com problemas o tempo todo, as pessoas depositam em nós a responsabilidade da vida delas. E se a gente não consegue ter um filtro de perceber que, por mais que sejamos intermediadores do direito alheio, o direito do outro, o problema do outro é do outro, né? Eu preciso me preservar, ter autonomia para que eu consiga ter uma visão macro daquilo que está me sendo apresentado e aí sim eu consiga, sem me conectar, me abalar emocionalmente, encontrar uma saída inteligente para, né, uma solução plausível para aquele caso. Então aí eu comecei as minhas buscas. O primeiro lugar que eu caí de paraquedas foi na neurolinguística, foi na PNL. E foi maravilhoso, porque ali eu entendi o que você trouxe, o conceito de Gardner um pouco mais diferente. Lógico, né? Porque são autores diferentes, são estudos diferentes, mas no final a gente sabe que tá tudo interligado, tudo se complementa. Ali eu entendi os padrões de comportamento, que cada um adota padrões de comportamentos diferentes. Então, por mais que nós estejamos aqui sentados na mesa, tenhamos um interesse coletivo, cada um de nós vai interpretar de uma forma, vai adotar um comportamento diferente. E cada um desses... Isso é bom, né? Isso é maravilhoso. A gente se complementa na diversidade, né? E é muito interessante a gente perceber e vivenciar isso. E ali eu comecei a perceber quais eram os comportamentos que eu adotava, por que eu adotava, onde estavam meus recursos, onde não estava, de que maneira a gente podia estabelecer comportamentos para conseguir performance com equilíbrio, enfim, foi toda uma jornada muito importante dentro da neurolinguística. E aí, vencida, superada essa etapa, eu fui estudar filosofia, vencida, superada essa... Nós somos eternos estudantes, né? Nunca se fecha uma porta. Você começou com o quê? Você começou com estoicismo, porque parece uma linha mais próxima. O estoicismo é muito mais próximo do yoga, né? Muito mais próximo. Mas, na verdade, assim, eu não tenho uma linha de pensadores. Eu não tenho uma linha de pensadores. Qual foi o seu primeiro livro de filosofia? Foi contemporâneo ou foi... Foi Platão. Ah, então tá bom. Começou pelo clássico. Começou do início. Isso é legal, isso e eu não estudava filosofia na época, foi quando eu li a República. Sara, e eu fiquei apaixonada. Eu falo para os jovens que querem lidar com a questão da filosofia e querem pular depois para a psicologia, estejam livres. Mas conhecer os clássicos é saber separar o joio do trigo quando você conhece os contemporâneos. É verdade. Porque aí você pode falar, esse aqui... Então você tem aí, que eu não vou citar nomes de alguns coachings que aparecem por aí. Os best-sellers. Sabe? Trazendo verdades como se fossem deles. E são verdades. Milenares. É incrível. A filosofia traz essa segurança pra gente, né? De você pegar um livro, agora recente, os famosos best-sellers, né? Que são vendidos em milhares e milhares. E aí você lê, você fala, opa... Ele tá mudando só a palavra. Que é isso? Não vem, não. Exatamente. Isso já foi dito lá atrás, né? Enfim, até... Não só esses autores, esses coaches, mas a gente vê as pessoas usurpando o conhecimento alheio, trazendo essa propriedade para elas, e isso infelizmente, isso é muito comum.
Mas aí, e todo esse processo foi conseguindo trazer para mim essa visão mais ampla, sabe? Isso é muito gostoso. Você começou a se entender, se autoconhecer, né? Conhecer o outro, conhecer o mundo, saber de onde vem, né, todas essas visões, esses pontos de vista. E a gente consegue abraçar todos os conhecimentos. Por isso que eu falo, eu não sigo. Eu amo o estoicismo porque é uma forma muito leve da gente ver a vida, sabe? Agradável, né? De você estudar, de ler. E conecta muito com o yoga, porque o estoicismo, ele traz aquela ideia, outro dia até gravei isso lá no meu Instagram, do amor fati. Gente, é você amar o que vem pra você. É você ser uma pessoa que tá aberto pra receber, receptivo. Conceito de Sêneca, de brevidade da vida, né? Que livrinho maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. E assim, o bacana, quando eu li esse livro, eu achei assim maravilhoso, porque ele nos dá a visão de dar valor aos pequenos detalhes que no dia a dia nós não percebemos. De contemplar então, assim, as belezas. Exato, a gente vive naquela correria de horário. Eu sou muito assim, eu me critico muito, a Alan me ajuda nisso, né? Mas a gente vive nessa correria de horários e quando você vai ver, fala, eu já tenho muita coisa. E aí que a gente começou, quando eu li a brevidade, e assim, o termo pra mim, nossa, me explicou muita coisa. Eu não li esse livro, interessante. É muito bacana, Sêneca, ele é um filósofo estoico, Sim. né? E assim, é uma das primeiras leituras que eu recomendo que todos façam, assim como no direito, por exemplo. Você fala em direito constitucional, falar em princípio da igualdade, se você ler Celso Antônio Bandeira de Mello, que chama assim, um livrinho fininho, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Ele é tão fino, você lê num fim de semana maravilhoso, que você fala assim, não, eu quero mais. Mas os jovens que estão começando, querendo entender mais sobre o assunto, para a filosofia, se ler, né? A brevidade da vida de Sêneca já é um ótimo começo, porque ele já entende o estoicismo com poucas palavras, e no campo do direito constitucional, que é o que a gente busca, né? A isonomia, a igualdade, são princípios e valores básicos, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Concorda? São obras maravilhosas, que a gente realmente. já leu. Mas essa busca por esse conhecimento, o entendimento, e esse pegar isso pra si, no sentido de vou observar cada momento, vou viver cada momento, vou respirar um pouco, isso também passa primeiro por um sentimento de autoconsciência. Nem a inteligência emocional em si, é pré isso. Você primeiro toma consciência da sua realidade, para depois começar a desenvolver os primeiros passos de uma inteligência emocional, de começar a tentar mais do que só saber, tá? Eu estou nesse estágio, estou vivendo esse estágio, estou sentindo esse estágio. O que ocasionou? Como eu vou mudar? Como eu vou melhorar? Ou às vezes até como outras pessoas me veem. Também é uma fase da inteligência emocional, você começar a se posicionar em sociedade, entender como as outras pessoas também te veem. É aquela pessoa que fala, não, eu sou assim. A pessoa é meio ignorante, se porta, se comunica de uma maneira agressiva, e a justificativa da pessoa é sou assim. Tá faltando um autoconhecimento, no sentido de você faz parte de uma sociedade, você tá inserido num meio. Mas aí eu fiquei uma pergunta agora sobre isso, uma dúvida. Quando você falou de autoconhecimento, você falou que o fator seria interno. Mas quando a gente, por exemplo, que a pessoa tem acesso ao conhecimento, que é um dos tópicos que a gente vai falar nessa construção, que você fala, o acesso ao conhecimento pode ser libertador também. Sim, com certeza. E ele é externo. Mas é uma escolha. Mas veja bem, a pessoa está no marco zero, né, da consciência. Por um acaso ele assiste o nosso podcast. E ele reflete sobre o que a gente está polemizando. Sim. Aí ele começa a querer pesquisar mais e dali vai surgindo aquela possibilidade. Ele tem que sair da inércia. Exatamente. Porque aquela pessoa, quanto você menos sabe, mais você acha que sabe. Quanto mais você estuda, mais ignorante você se sente. E aí você busca mais isso conhecimento. É maravilhoso. Por isso tem a terapia, não é, Amanda? A terapia não é você ter o contato com o externo para partir a dialética socratiana nada mais era do que você colocar as premissas, e as premissas eram devolvidas, e dali você entrava no estado de consciência. Mas eu acho que tem que ter uma interlocução. Sozinho, em determinado momento, eu fico pensando, a autoconsciência, mas se um grupo... Por que existem os alcoólicos anônimos, então, né? O grupo, as pessoas contam suas experiências e dali eu acho que pode surgir a coisa da autoconsciência, a libertação daquele status quo.
que essa frase que ele usa, por exemplo, de eu sou assim, eu nasci assim, parece que ela está pautada na ignorância. Sim. Ou muitas vezes na tentativa de fuga, né? Sim. De se blindar e falar, olha, não, eu sou pensante no sentido de que eu sou assim, mas não consegue se mudar através dessa busca de um novo conhecimento. E é claro que a gente tem que pensar na oportunidade também. Porque você tem que ter essa oportunidade, tem que ter esse start. A pessoa, por exemplo, ter um contato com o nosso podcast. Porque a pessoa tem que estar inserida no meio que minimamente possibilite que ela pense, que ela cogite a própria existência, que ela dúvida, se analise. Se ela vive naquele ambiente onde todo mundo está no automático, que nunca há um momento de reflexão, onde ela tem pessoas que não têm momento de lazer. A pessoa trabalha e dorme. Trabalha, dorme e come. Trabalha, dorme e come. E vive assim. E aí a pessoa nunca tem aquela oportunidade mesmo de uma conversa, de um papo, sei lá, ouvir dois estranhos no ônibus falando de autoconhecimento, de alguma coisa tem que ter um start para sair daquela inércia. Eu fiz muito isso com a terapia cognitivo-comportamental. É maravilhoso. Justamente porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida e eu sentia que isso ia ser um desafio para minha advocacia. Eu sentia que eu não ia conseguir. Não ia conseguir ficar na audiência, eu não ia conseguir. E aí eu comecei a procurar terapia justamente quando eu estava me formando. Assim, eu vou procurar terapia porque eu ser uma pessoa muito introvertida vai me atrapalhar. Eu preciso superar isso. E aí na terapia, que foi o meu yoga, foi a terapia cognitivo-comportamental, eu comecei a me entender. No sentido de, peraí, calma. Eu posso ser introvertida e ainda assim, no ambiente de trabalho, ser uma líder que inspira as pessoas. Porque eu tenho um propósito. Aí entrou. E vai muito de uma inteligência emocional de você entender. Você tem um propósito. E vai da inteligência organizacional. Tem uma organização que tem um propósito que o Água não comeu. Peraí, eu vou ter a oportunidade de alimentar meu propósito dentro desse lugar. É isso que eu preciso. E aí, parte da inteligência emocional. Mas você concorda que teve uma motivação pessoal? Sim. Um dos pilares da inteligência emocional é essa autoobservação. É um dos pilares. Para você desenvolver, você precisa de ter 5. O primeiro é você conseguir se observar. E você teve uma motivação pessoal. Ninguém te sacudiu. É óbvio que você... mas ela teve um terreno fértil, né? Não, para que ela pudesse... terreno fértil. Na verdade, o que eu quero dizer é as pessoas, elas podem ser transformadas e moldadas pelo ambiente. Sim, isso é muito importante. Mas muitas estão inseridas no ambiente e optam por não se mover. Elas preferem ficar confortáveis dentro do seu espaço, afinal de contas é uma zona de conforto. E uma das coisas que eu aprendi na neurolinguística é que o ser humano sempre vai estar dentro da zona de conforto, porque fora da zona de conforto ele só se sente desconfortável. Nosso cérebro busca, né? Nosso cérebro ele vai, exatamente. Então o que a gente tem que aprender? Nós precisamos permanecer na zona de conforto e ir ampliando a zona de conforto. Para que dentro daquela expectativa que a gente tem, a gente consiga estar lá de maneira confortável. Então, esses ditados de pense fora da caixa, fure a bolha, isso é algo que pode, né, ser aí, para mim, talvez descreditado. Por que não ampliar a zona de conforto? Por que não ir caminhando passos e alcançando espaços de maneira que você consiga estar confortável fazendo aquilo que você propõe fazer? Para ampliá-la, você vai ter que ter certo desafio. Tem o desafio da mudança, mas como você fez? Você tinha o desafio da mudança, você queria performar dentro da advocacia, dentro do direito, porque você tinha um objetivo. E aí o que você fez? Você foi buscar terapia, que é maravilhosa. Mas eu, como amigo dela, próximo, que a Fernanda eu não tô no escritório de advocacia, né? Apesar de já declarar publicamente que vou estar ombreando com vocês daqui a um tempo, hoje eu ainda sou servidor da Justiça Federal, sou professor de Direito, mas tenho vontade de estar ombreando na advocacia. Ao concluir meu doutorado, eu peço minha exoneração e venho ser a colega de vocês de classe. Mas o que eu acho é o seguinte, a gente está aqui vivendo uma experiência muito próxima. A Amanda, por exemplo, eu sempre fui mentor, né, professor de advogados e tal. Então, quando ela entrou no escritório da Fernanda, eu fui um dos mentores dela em relação a processo, o que a gente tem que estudar no processo, como é que é a questão de produção de provas e tal. Então, ela era uma aluna que tinha uma proximidade um pouco maior, porque ela, do escritório da minha esposa, e um dia Fernanda reclamou para mim, olha, você dá aula para advogados no Brasil inteiro,
você dá cursos em company, você faz tudo, e pro meu escritório, casa de super Ferreira, justo, Não é? Reivindicação é legítima. Foi onde eu passei a ter uma troca maior com o pessoal do escritório na questão de aula mesmo. Eu falei assim, olha, é antiético a gente trabalhar coisas de processo, mas em tese, vocês transformem as dúvidas em tese e a gente vai trabalhar num diálogo aqui. Muito bom. E aí eu percebia, já nos primeiros contatos com a Amanda, eu percebia esse introvertimento. Só que a gente, com um certo grau de maturidade e de conhecimento, a gente opta por escolher o melhor da pessoa. Exato. Aquilo ali é um caminho. Então eu sempre acreditei que ela ia passar por um processo e que era capaz daquela pedra bruta ser lapidada e ser um grande diamante. Hoje o grande exemplo, ela é um exemplo vivo de uma pedra bruta que entrou cheia de insegurança, cheia de coisas e tal. Recém-formada estagiária. Exatamente. Mas ela, quando foi tendo ambiente fértil, quando ela foi mostrando o potencial dela e sendo reconhecida e foi crescendo, ela começou a acreditar. Falou assim, opa, então tem como. Daí é que há uma crença minha pessoal de que tem que ter a vontade da pessoa, mas essa vontade também tem que ter um veículo, ela tem que ter um caminho, como se fosse quântico, sabe? Você tem que ter um espaço para aquilo ali se prospectar. Se não tiver o espaço, às vezes você dificulta esse processo. Não que você não consiga. Eu falo o exemplo da batata chip, né? A batata chip, ela tem um determinado valor aqui no trânsito, o garoto passou vendendo. Quando ela vai para dentro de uma rodoviária, ela tem um valor maior. Quando ela vai para dentro de um aeroporto, ela tem um valor maior ainda. Então, muitas vezes, a pessoa só precisa trocar de lugar. Né? Então, às vezes, alcançar novas às vezes a pessoa é uma oportunidades. pessoa maravilhosa, mas ela terá valor em outro ambiente. Então, isso pode ser mudado. Agora, não pode se confundir exatamente a zona de conforto que não quer se prospectar. É aquela zoninha de conforto que não pensa que muitas vezes uma abstração, um CNPJ, um escritório, ele não está ali baseado só em sentimentos. Sentimentos são nas relações humanas. Agora o CNPJ ele precisa de dados objetivos, ele precisa de resultados, ele precisa, para que ele possa depois dividir essa prosperidade com os componentes. Daí que surgem os temas equipe, formação de equipe, lideranças. Por quê? Porque você consegue entender que cada indivíduo soma o todo, mas esse todo resulta numa abstração que é o CNPJ que precisa de resultados. Então a pessoa na sua zona de conforto, ela tem que ter essa autoconsciência de que, peraí, aí você fala de furar bolha, né? Porque um termo já virou jargão e às vezes você só alcança a pessoa que está do outro lado te assistindo usando algumas terminologias. Mas quando a pessoa está ali na sua zona de conforto e ela tem uma cultura organizacional para poder ajudar, para poder se inserir, ela acaba tendo que ampliar a sua zona de conforto, né? Mas quem está na liderança também, quem está na organização, quem está dirigindo aquela equipe, ele também tem que perceber e dar meios para aquela pessoa ampliar a sua zona de conforto. Sim. Ser muito transparente, falar a verdade, né? Aqui existe... E aí a gente incentiva. Eu sou entusiasta dessa questão de administração e eu falo, olha, muitos escritórios abrem sem ter um plano de carreira. As pessoas estão ali estagnadas naquilo. Não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Então você não tem mérito. Então eu amo as empresas que têm PL, que são participações nos lucros. Então se a pessoa se desenvolveu mais, espera aí, então ele está gerando riqueza para abstração. Ali não tem espaço para puxar saquismo, sabe? Assim, pensar, se a minha empresa for bem, e a promessa dos líderes a empresa foi bem, nós vamos dividir os lucros, mesmo que não seja na exponencial que ele quer, porque tem gente que chega agora, como você falou no início, né? Peraí, chegou agora a falar igual o filósofo Romário, conhece o filósofo Romário? Ele dizia, pô, peixe, chegou agora, já quer sentar na janela? E tem uma galera assim, né? Uma geração de zumbis, né? Que chegaram prontos, se acham sabedores de tudo, não respeitam a história de quem tá 12, 13, 14, 15 anos na luta e já chegam querendo todo o espaço. Então, é uma ciência, Sara, que a gente precisa, quando a gente fala de building training, de team building, que são
modelos de treinamento de equipe em que você gera a possibilidade de fazer mindset, né? Que você gera um grupo de pessoas e ali você tem um mentor que consegue, inclusive, te fazer um convite público, né? A Fernanda já preparou um projeto, né, para o escritório dela, de fazer, e inclusive é lá na tua cidade, não é? Não foi? Em Matias. Ah, que A legal. Fernanda, Era para ter acontecido, na verdade, no ano passado, mas acabou que a gente teve que adiar o projeto. A ideia é justamente porque nesses 15 anos de escritório, não é fácil lidar com emoções, né? Então, assim, é o que a gente está falando aqui, cada um chega com um tipo de emoção, com uma cultura diferente, enfim. E o escritório hoje, a gente tem buscado trabalhar as inteligências emocionais, né, Amanda? Sim. Então, e dentro dessas inteligências, previamente, a inteligência emocional a gente tenta trazer de forma acautelada. E muito a gente tem se observado de diversas formas que a gente pode trabalhar isso, por exemplo, através da prática de esportes, né, que a gente está fomentando agora dentro do escritório. E além dos esportes, a questão que o Alan falou agora do team building, exatamente. A gente tenta pegar um termo assim americanizado, né, trazer para cá, às vezes até a fluência não tá legal, mas tudo bem, né? Eu não a sei, gente se team arrisca, building, né? ou team building training, tem uma terminologia, mas o que significa em si? É um trabalho em grupo, né, em que você leva as pessoas para um trabalho de campo, então nós alugamos, né, assim, alugamos porque eu me meto, né, o escritório é dela, mas eu quero estar lá no meio também, se vai ter festa, conversa, eu vou lá e eu quero participar também. E aí, a ideia o pessoal vai para uma fazenda, né, tem uma fazenda lá, que tem os cômodos, vários cômodos, o pessoal fica nos seus quartos separados, aí tem os momentos que se junta, e vai fazer uma subida, né? Subir um morro lá e o objetivo é chegar em cima daquele morro. E aí o pessoal vai fazendo aquela caminhada e um com sacrifício, deixa eu te ajudar, sobe aqui, um vai ajudando o outro. É um dos projetos, um dos programas. É o fortalecimento da equipe, né? O principal foco é o fortalecimento da equipe, a busca de lidar com os desafios, cada um à sua forma, mas de forma comum para chegar a um objetivo, né? Exatamente, Cada um que é o objetivo e o objetivo é o mesmo. Exatamente. E isso reflete também no nosso dia a dia, dentro da nossa atividade organizacional na advocacia, né? Porque quando volta de um trabalho desse, parece, assim, pelo menos na lógica que os que já experimentaram pregam, é que esse tipo de trabalho faz com que a pessoa tenha um olhar do tipo assim, se encontrar dentro de um ambiente. Sabe onde a gente está na nossa casa, na nossa família? O pertencimento. Né? E aí você tem empatia, então a Amanda me conta, né, no dia a dia dela lá, ela fala, Alan, poxa, eu tô tendo uma experiência legal de gestão de pessoal. Por quê? Uma pessoa ficou doente, por exemplo, né? E aí, todo mundo se mobiliza preocupado com ela. Não, ela tem que ajudar, como é que você tá? Você melhorou? Não, vai para casa, relaxa. Não tem essa coisa de, tem que ter um atestado médico. Não, Sim, aqui claro. a gente tem uma confiança mútua entre as pessoas. E aí, quando essa pessoa volta pro trabalho, ela volta com a sensação de pertencimento, de forma que a pessoa que liberou, o grupo se mobilizou para fazer o trabalho daquela pessoa que estava ausente, para ela poder descansar. E quando ela retorna com essa consciência de que pode ficar tranquila também, porque quando você precisar, eu vou estar aqui. Entendeu? Então, isso é um negócio muito bacana de se adotar. Gera um ambiente prazeroso, né? De felicidade. Eu ia falar né? isso Inclusive, agora. a felicidade é um você vai falar melhor do que eu, com certeza. Mas eu tenho visto, né? Principalmente nas redes sociais, enfim, a gente trabalhando a felicidade como um pressuposto da performance, Exatamente. né? E inclusive a felicidade ela vem sendo considerada como um fator que inclusive dentro das empresas são fatores que levam a produções melhores, vendas melhores, né? Inclusive a gente teve estudos, li há uns dias atrás um estudo na Universidade da Califórnia, né? Que falou exatamente sobre isso. Vi você também participando no Congresso da Felicidade, né? De grandes empresas agora, lá à frente, achei muito interessante isso. Tinha uma diretora do setor de felicidade da Heineken lá. E eles têm um setor para trabalhar a felicidade dos funcionários. E assim, ela
Agora, tem um conceito que você, não sei se você defende, que diferencia felicidade de alegria, sendo alegria. Eu acho que foi o próprio Goleman que fala. A alegria seria um estado, não, seria como se fosse fluídico, né? Dia a dia, e a felicidade um estado, um ser. Né? Então, ser feliz é uma coisa, estar alegre é outra coisa. Exatamente. E aí esse conceito de ser feliz... É porque estar alegre, a alegria, ela tá muito linkada às emoções. Então vai depender de fatores externos. A cada vez que nós estamos frente a um acontecimento, nós vamos manifestar emoções correspondentes ao acontecimento que se apresenta. E nem todo dia vai se ter uma alegria. Como se fosse um resultado de uma emoção. Você pode acessar a alegria como emoção e ter o sentimento de felicidade. Então, a felicidade, ela está intimamente ligada a um sentimento e não a uma emoção. Porque a emoção são fatores muito primários, assim. É interessante a gente até falar de inteligência emocional. Eu sempre gosto de trazer esse conceito, que é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o conceito do cérebro trino. É muito interessante. É como se o nosso cérebro fosse dividido em 3 partes principais. O primeiro é o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primário. Na evolução lá do Homo sapiens, vamos colocar desde o início, o primeiro cérebro formado foi o cérebro reptiliano. Qual que é a função dele? Ele já vem codificado. Ali nele está impregnado todas as nossas funções de sobrevivência. O que a gente precisa para sobreviver? O meu coração precisa bater, eu preciso respirar. Então, tudo isso que nos mantém vivos, a fome, tudo vem dele. O que eu preciso agora para viver, né? O básico para o ser humano sobreviver vem desse cérebro. E todas as vezes que a gente entra em contato com qualquer circunstância na nossa vida, a primeira parte do cérebro que é atingida é o nosso cérebro primário, esse cérebro reptiliano. Depois dele, ele vai olhar aquela situação, vai falar, olha, o que é isso daqui? E automaticamente a gente vai para a segunda parte do cérebro, que é o sistema límbico, que é o cérebro das emoções, o nosso cérebro emocional. Então, as nossas emoções, elas são escolhidas de acordo com o comando que vem do nosso cérebro reptiliano. E tudo isso acontece em menos de meio segundo. Então a gente não controla. Eu sempre falo, emoções não se controlam, porque é um estado fisiológico. A gente não tem como controlar qual a emoção que eu vou sentir. Ela é automática. E ela é automática baseada até mesmo nas nossas crenças, nas experiências que a gente tem. Então aquele cérebro vai usar isso para poder falar, olha, eu preciso que você tenha essa emoção. E o próprio Goleman, quando ele trouxe no livro Inteligência Emocional, né, que foi o primeiro autor que trouxe isso escrito para nós, né, através do livro, ele traz, é muito interessante, ele traz a função fisiológica de cada uma das emoções. Então, por exemplo, quando a gente está com medo, qual é o comando fisiológico que a gente tem no nosso corpo? O nosso rosto fica pálido, vocês já perceberam isso? Por quê? Porque todo o sangue desce para as pernas para que a gente possa correr. Isso é interessantíssimo. Isso é biológico mesmo. Quando a gente tá com raiva, toda a irrigação sanguínea, né? Porque a nossa sobrevivência dependeu desses instintos. A sobrevivência depende desses instintos. Quando você tá com raiva, você vai perceber uma força gigantesca na mão. Por quê? Porque a gente quer entrar na luta. E aí ele vem trazendo essa questão biológica de cada uma das emoções, é super interessante. Só que depois que vem para esse cérebro, para essa parte límbica, que é o nosso cérebro emocional, aí que vem para o neocórtex, que é a última parte da evolução cerebral, que é onde está a cognição, a inteligência, e aí você consegue os controlar, relacionamentos, a lógica. Então, a nossa capacidade de falar, de se comunicar, isso tá tudo no neocórtex. Só que até chegar aqui no neocórtex, vai ter que passar pelo nosso cérebro primário, para depois cair nas emoções, e aí a gente ter cognição. Olha só. E aí agir com racionalidade, né, muitas das vezes, né? É tão interessante porque quando eu comecei a estudar isso na neurociência, eu vi um conceito que eu falei, meu Deus, eu precisei entrar no curso de neurociência para descobrir isso, porque qual é o melhor remédio? Gente, contar até 10. É ridículo falar isso, né? Contar até 10. E a gente tem uma mania de querer resolver na hora, né? Imediatismo. Na hora, enquanto a gente tá ali dominado, porque as emoções elas dominam a gente.
E se a gente começa a trazer o que você disse, que é a autopercepção, esse olhar para nós, isso é um treino, habilidades são treináveis. A gente não vai fazer uma mentoria, a gente não vai fazer uma aula hoje, nós vamos sair daqui prontos. Não, a gente direciona as pessoas para que elas continuem treinando e estejam cada vez mais capazes de adotar a inteligência emocional no dia a dia delas. Só que é interessante que quando a gente vira essa chave, a gente consegue perceber que isso é uma questão fisiológica, que não tem controle, mas que a gente pode gerenciar, a gente passa a ter uma clareza muito grande de perceber os momentos emocionais que a gente está vivendo. Então você tá diante de um desafio, você viu que você ficou mais assim, né, mais exaltado ou com raiva, enfim, qualquer outra emoção, você vai ter aquela clareza de, olha, eu tô no estado emocional, peraí, agora eu não vou tomar nenhuma decisão. Né? Eu não vou agir de forma irresponsável, porque depois vem a tal da ressaca emocional. Não é a moral, mas é a ressaca emocional. Passa aquele ato, né, impensado, que não teve cognição, que não teve inteligência, e a gente para e nossa, acho que eu peguei pesado, não deveria ter feito isso, eu não deveria ter sido tão reativo. Então é por isso, é porque as emoções, elas vêm de uma forma que a gente de fato não controla. A gente pode aprender a gerenciar. Eu acho que isso aqui é o mais interessante, assim, da inteligência emocional. Deixa eu perguntar uma questão para Amanda, para a gente poder chegar, porque a gente falou bastante, eu acho que inclusive ficou agora um significado, uma pesquisa empírica real aqui conosco, né, que o nosso bate-papo, ele resultou em 90% trabalhando na inteligência emocional e deixando 10% para a inteligência organizacional. Foi interessante, a gente começou a entrar no assunto, o que isso talvez seja uma hipótese de pesquisa, que eu acho interessante a gente trabalhar com pesquisa, quem vai, né, trabalhar em mestrado, doutorado, é o seguinte, o que me causou aqui? A hipótese originária, que é de trazer esses dois temas como correlatos e sequenciais, hoje ficou revelada na nossa fala. Nosso maior interesse foi em quê? No ser humano. Exato. Foi na inteligência emocional individual. Esse fator coletivo, esse momento de respeitar as individualidades para chegar em sensos comuns, né, de valores e princípios, e você ampliar, o que a Sara usou, a terminologia foi interessante, foi de ampliar as zonas de conforto. E dentro desse caminho fértil, ele pode resultar numa melhor perspectiva da inteligência organizacional. Com certeza. Então, assim, mas a gente se interessou primeiro em quê? Em que a gente mais discutiu? Nós fomos falar de controle de tempo da organização, dos resultados, da política de estratégias de resultados do escritório e etc. Ou nós fomos trabalhar primeiro no ser humano? Então, ninguém ficou puxando o gancho para a organização. Por quê? Porque muitas vezes o líder, ele é a vítima também. O líder está sendo pressionado a causar resultados. E às vezes eu tive uma percepção um dia desses, porque nesse nosso ambiente lá jurisdicional, nós temos que entregar resultados. Então tem meta do CNJ e etc. Mas o seu líder muitas vezes se apresenta como uma coisa meio assediadora, sabe? Você já fez, já acabou e tal. E você não percebe, depois de um tempo fui perceber que ele também está sendo assediado. Sempre tem uma instância superior também cobrando dele. Então, se a gente passar a ter um pouco mais de empatia com o objetivo de cada um, se a gente conseguir ser mais transparente com os nossos resultados, nossos objetivos e atrair o grupo para falar, eu estou te cobrando, mas eu também sou cobrado, gerar essa interação que é a proposta do team building, né? Eu acho que a gente consegue avançar mais na perspectiva da inteligência organizacional. Os feedbacks também. E assim, é uma questão de resultado, não tem uma receita pronta. Toda vez que eu vejo alguém, vou te dar um treinamento para que a tua equipe fique maravilhosa e tudo mais, eu fico meio ressabiado. Não tem fórmula de porque boa. não existe uma fórmula pronta assim. Mas a inteligência organizacional, ela passa por duas inteligências e dentro da inteligência organizacional está a emocional. Por quê? A inteligência organizacional, ela pressupõe ali uma inteligência material tácita, uma inteligência não documentada, uma inteligência pessoal, uma inteligência subjetiva e uma inteligência formal. Então, dentro da inteligência organizacional, a gente trabalha, então, aspectos muito formais de processos. A, B, C, é uma receita de bolo. A gente fala como o processo tem que acontecer passo a passo.
tá? É o que a gente faz isso no escritório, né? Essas digressões em papel, tá ali escrito, passo a passo, rotinas, né? Padrões. Essa automação São os processos internos. Isso, exatamente. Essa automação dos sistemas internos. Mas tem também a inteligência tácita, que é aquela coisa que tem empresário que fala, não, eu nunca pensei na cultura da minha empresa, mas sua empresa tem cultura. Todo organismo social tem uma cultura. A inteligência tácita é essa cultura interna. É você chegar no funcionário e perguntar, tá, por que você faz isso dessa forma? Ele fala, não sei, eu sempre fiz assim, sempre foi assim, nunca me corrigiram. E aí, essa inteligência tácita, essa inteligência da pessoa, que virou uma cultura dentro da empresa, ela muitas vezes não é pensada. E aí vem o líder, que pensa nessa inteligência que não está documentada, que não é formal, e começa a pensar nela projetada para o resultado. E aí o líder passa pelo ser humano, exatamente. Né? Só que tem alguém no meio entre a projeção. Exatamente. Quando você está pensando numa inteligência tácita, que não é a formal, é a material, né? Você passa pela inteligência emocional daquela pessoa. A cultura, ela se arraigou de acordo com as inteligências emocionais dos componentes do grupo. Então, por isso que ter um grupo estável é tão importante. É por isso que manter um grupo estável é tão importante. Até porque você mudar uma cultura dentro de uma empresa é muito difícil também. Porque a cultura é justamente essa questão muito subjetiva, que não está materializada, mas está sentida. Eles sentem qual é a cultura da empresa, eles sabem qual é o propósito. É porque é tácita mesmo, exatamente. Né? E a cultura da empresa, ela tem que girar em torno das pessoas que compõem. E aí vem a inteligência emocional dessas pessoas. Que tem pessoas que a inteligência emocional atingiu, de certa forma, patamares. Não vamos medir a inteligência emocional de ninguém. Mas um jeito de falar. São inteligências emocionais muito diferentes. E todas têm que ser valorizadas no sentido de que há propósitos, há culturas que são da pessoa também, que estão dentro dessa organização. Então ela já vem com uma carga muito grande. Mas tem que se adequar exatamente. E aí a cultura da empresa tem que ser no sentido de alimentar as culturas individuais, os propósitos individuais. Mas ainda assim ser algo fixo. É uma empresa. Não dá pra você mudar a sua cultura a cada pessoa que entra. Então você até tem porque que gerar, são várias você tem que que gerar estão dentro de um núcleo, né? Primeiro, de seleção. Você seleciona pra saber exatamente quem também tem que ser variada e selecionada. Aí, inclusive, entra o nosso processo de seleção no escritório, né? Antigamente envolve aspectos formais e também materiais. Então a gente não faz uma seleção currículo. Exato. Vai ter fases diferentes. Ele escreve lá, vai ter uma prova. A Fernanda, ela aluga um hotel, né, para que possa ter uma seleção em que as pessoas escrevem. Então é um processo seletivo, formal, em que a pessoa escreve texto e ali você já conhece no texto, ele encaminha currículo, depois vai para a fase, quem passar nessas duas primeiras etapas vai para a entrevista oral. E aí conhece-se. Hoje as grandes empresas fazem isso, olham rede social e tudo, conhece a cultura, o jeito da pessoa. Se é uma pessoa que se adequa em relação a princípios e valores, ou seja, para trabalhar com advocacia tem que gostar do ser humano. Exatamente. Não pode ter medo de autoridade, não pode... então, assim, até pode aprender a não ter medo, porque tem muita gente que começa com a perna bamba, né? Mas aí ele tá ali com aquela coisa, não, eu tenho coragem, eu quero enfrentar. Se ele tem o querer, o Caio chama de querência, né? Se ele tem essa querência, essa vontade, já é um pressuposto para poder ser admitido. Ele não precisa estar pronto. Né? E aí são vários pressupostos. Até porque é o que a gente falou, diamante precisa ser lapidado. Exatamente, os melhores, um resultado que a Fernanda me participa, eu gosto de participar dessa parte de recursos humanos, e hoje fica para os ouvintes, para quem está nos acompanhando, que essa inteligência emocional, inteligência organizacional levada a sério em processos e procedimentos, passando pelo que a Amanda falou na seleção, ela parte do pressuposto de que o trabalho é feito pelo humano para o ser humano, do outro lado, que não se trata de folha de papel. Então, quando você tem assim, aquela coisa de falar, eu exerço um sacerdócio nessa profissão, assim como o médico, eu estou lidando com vida, com patrimônio, então eu tenho que exercer isso de forma apaixonada. Exatamente. Eu tenho que ser uma pessoa que gosta do que faço. A remuneração vai ser consequência de um trabalho árduo e progressivo
e aí você vai tendo reconhecimento e aí você vai alcançando os patamares bacanas, assim, E a cultura da empresa tem que estar preparada para a pessoa não vai chegar pronta. Exatamente. O terreno tem que ser fértil para você preparar essa pessoa. Treinar ela com técnica, redação jurídica, se for o que ela precisa. E aí você tem que analisar e tem que acompanhar essa pessoa. Não é você, contratou, pronto. Coloca aqui, essas são suas funções. Toma uma lista, faz agora. Não é simples assim. Não. A pessoa tem que entender que ela tá dentro de um lugar em que, eu preciso melhorar essa competência. Eu tenho a possibilidade de ir até meu líder imediato e falar, olha, essa competência minha precisa ser melhorada. E esse líder tem que ter a abertura de entender, beleza, a inteligência emocional dessa pessoa é outra. Ela precisa de uma inteligência aqui da redação jurídica. Vamos tentar trazer um curso, vamos tentar aprimorar isso, vamos tentar fazer um acompanhamento, porque é importante. É lutar pela pessoa também, né? Não é E os melhores são assim. Dar recursos, né? As pessoas que mais ficam na equipe são justamente as que vestem a camisa, no bom sentido, vestem a camisa da equipe, no sentido de que eu tô num lugar onde eu posso ser eu mesma, e eu consigo evoluir em vários sentidos. Não só financeiramente. Mas, é claro, a empresa também tem que estar preparada para isso. Também tem que estar preparada para dar uma carreira para aquela pessoa. A pessoa tem que entender o chefe, que também o líder, ele fica assim. Por que ele fica só atrás de resultados? Depende. Se ele quiser só um resultado para ele majorar seus lucros, aí esse é um líder que não é um líder carismático, não é um líder legal. Agora, se esse líder fala, vamos melhorar para todos... Aí a pessoa tem que ter essa sensação, que você usou um termo de quê? De pertencimento. Porque quando ele vê que o líder se esforça para gerar resultados e esses resultados serão favoráveis e para todo mundo vai ter benesse com aquilo, aí todo mundo... Mas aí entra também a necessidade de ter, de fato, uma avaliação individual. Porque às vezes está agindo em prol do todo, só que nem todos estão agindo para receber, exatamente. Aí tem que ter então, individual. Porque tem que ter uma avaliação. É um problema porque tem uma fila de gente querendo oportunidade, tá? Nessa fila tem pessoas muito boas. Se você também, vamos dizer, você paternaliza demais, é uma pessoa que já demonstrou que não tem essa vontade... Que não tem a querência, que não né? Tem a querência, que não tem essa querência. Tá aí você está sendo injusto com quem está na fila esperando a sua vez. Exatamente. Né? Então, é isso. Eu acho que é isso. As pessoas que querem e que estão abertas para uma habilidade que eu chamo de adaptabilidade, elas estão prontas para se adaptar, são as pessoas que conseguem alcançar os maiores resultados. Quando a gente não tem essa vontade, a gente não está aberto para o novo, a gente não se adapta às novas possibilidades, oportunidades, esse movimento que está acontecendo na sociedade, toda essa revolução tecnológica, a gente fica como uma estátua parada no lugar. Como se estivéssemos centrados ali nas nossas certezas e elas fossem absolutas. Pessoas, né? Você culpa seus líderes, você culpa seus pares. Porque a pessoa que não quer se adaptar ou que está numa zona de conforto irrefutável, estática, ela busca culpados à sua volta. Ela vai buscar culpados, foi fulano. E pior, em muitas organizações, dentro do meu trabalho, em vários outros, buscam grupos... Assim, vamos dizer, o grupo da zona de conforto. Não, eu também sou adequado à zona de conforto. Eu também. E se juntam em grupos e provocam uma certa, uma declaração de guerra e querem se insurgir contra, muitas vezes, uma cultura de uma empresa e tal. Eu acho que os empresários, que os líderes, se eles têm seus valores que são irrenunciáveis, que são valores e virtudes... que ele sempre prospectou virtudes, etc., ele não deve arredar um passo por conta disso. Porque aí que entra a questão, bom, peraí, eu durmo e acordo diariamente com a minha cabeça tranquila no travesseiro, de que tudo que eu falo, que eu faço, eu tenho respaldo, eu tenho fundamento e tal. Se você tem isso, se o líder convive com isso, ele deve seguir tranquilo. Porque vai se formar ainda um grupo, eu penso, né, que sempre tem espaço para a formação de um grupo, que ali vai ter uma identificação total. Assim, eu falo com experiência porque eu fui fuzileiro naval, eu fui eletrotécnico, eu tô igual o Zeca Pagodinho, já passei quase tudo nessa vida. Eu fui pesquisador de biologia, fiz ciências biológicas, depois fui fazer direito, então eu coordenei cursos e escolas de primário, de segundo grau, então eu convivi com todo tipo de estrutura e de pensamento
e pude tirar disso uma experiência muito bacana. De quê? De que muitas vezes essa identificação vem justamente com a empatia e com esse espírito de corpo. A gente chamava lá nos fuzileiros de espírito de corpo. A gente olhava para o lado e falava assim, ele está sofrendo igual a mim, então estamos juntos. Só que se eu sofrer junto com ele, vai atenuar um pouco a minha dor. E se ele está conseguindo, eu vou conseguir também. E aí, isso que você falou da comparação, é uma comparação, ali nós estávamos em estado de isonomia. Agora, é claro que você tem que ter autoconsciência de não querer se comparar. Você chegou hoje no escritório. E aí você quer ser tão assim, sábio, que você já tenha tanta cultura quanto alguém que já está 10, 15 anos numa matéria. Aí são comparações que são fora de parâmetro, entendeu? Mas, gente, olha só. Aqui nós já tivemos um perfil, quem estiver assistindo, se tiverem psicólogos aí nos assistindo, vocês vão nos criticar em vários pontos, né? Porque nós estamos entrando numa ciência que é... Né, nós somos curiosos, nós temos curiosidade epistemológica, sede de conhecimento. Mas vocês que estão nos assistindo aí, eu peço vênia para algum equívoco aqui conceitual, e também falo para vocês aí publicamente que essa proposta do nosso podcast é realmente iniciar. Eu costumo dizer que os artigos que a gente publica são ensaios. Ensaios, porque a gente está ensaiando algo maior e a gente vai viver nessa constante busca. Parece uma coisa muito assim, todo mundo já sabe essa frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei, mas é o que a dialética de Sócrates mesmo dizia, que a gente pode jogar premissas, que é o que a gente está falando agora. E quando você me voltar com as suas premissas também, que você me voltar com o seu antagonismo, isso vai me fazendo crescer. É um movimento. Então, é um movimento. Então, assim, a nossa proposta é exatamente essa. Sei que vai passando o tempo. Olha quanto tempo nós já temos. Estamos com 1 hora, passou de 1 hora? Não, já 1 hora conversando, pra você ver, né? E a vontade é deixar o assunto, nós vamos virar, mas nós queremos ter uma sala de podcast, né? Que seja possível que alguém traga uma garrafa de vinho para nós, né? Porque o vinho vinho e filosofia. Ele seria uma espécie de xamã, né? Uma coisa xamânica para que a gente abrisse nossa mente. E aí a gente virava a madrugada, né? Falando de inúmeros assuntos. A filosofia nada mais é do que isso, né? Essa troca, essa possibilidade de divergência. Às vezes eu criei alguns pontos de interrogação aqui que eu tô saindo aqui com mais dúvida do que quando eu entrei, porque você colocou premissas, a Amanda colocou outras, mas eu acho que a gente, assim, formando, e fica um convite a vocês que estão nos assistindo, nós somos um grupo assim, né? Nós temos nossa tribo. A nossa tribo, ela é bem receptiva. Nosso único pressuposto é de que as pessoas aceitem as diferenças, né? E que as pessoas estejam dispostas a se construir. E para se construir, ela tem que, às vezes, se destruir, né? Então, seria uma lapidação da nossa própria estrutura. A gente se lapida, né? Nós somos pedras brutas que devem ser lapidadas. E nesse processo de construção, de conhecimento e tudo mais, nós vamos fazendo amigos aí pelo caminho. Então, se você é uma pessoa que gosta realmente de refletir sobre os aspectos existenciais, comportamentais, inclusive vou fazer um convite público, Sara, se você quiser compor, nós não temos uma comissão no IPEDS que trata especificamente dessa matéria. Então, se você quiser estar somando conosco, fica o convite público, porque nós temos comissões temáticas, né? Eu já vi lá. Então, se você quiser compor com a gente, você pode já pensar numa equipe e liderar, porque a gente é entusiasta realmente de vamos fazer seminário, vamos fazer... Muito bacana. Tá? Nossa, fico muito lisonjeada. Mais uma vez, ficou muito lisonjeada. Não tem nem por que pensar, né? Você já tem o sim. Que bom, então, que a gente já tem o sim. Público, né? Agora tô comprometida, agora já era. Mas é muito importante a gente estar, né, perto de pessoas que abrem espaço para fomentar esse tema, para a gente poder falar sobre isso de uma forma tão confortável, sendo um tema tão importante para o desenvolvimento de pessoas e carreiras no mundo atual. E que às vezes enfrenta um certo preconceito, né? De falar assim, não preciso falar sobre isso. Sim, mas eu acho que no fundo elas sabem que precisam. Elas sabem que só ficar nutrindo conhecimento técnico não leva elas. Eu gostaria muito de estar nessa posição. Eu nasci com esse pressuposto existencial meu. Tem uma música do Raul Seixas que fala assim:
carpinteiro do universo inteiro, eu sou... Ele fala assim, não sei porque nasci para querer consertar o que não pode ser. Ele fala até de aparar o cabelo de alguém, sabe? Olha Ele fala, só. eu queria aparar o cabelo de alguém. Eu tenho um incômodo, pessoal, de ver pessoas na ignorância. É como se eu tivesse uma corda com vontade de laçá-la, falar assim. Então, eu tenho uma preocupação que vai além do querer da pessoa. Às vezes, o querer dela, a falta de querer está viciada, porque ele não conhece o outro lado. Exato. Então, quando a gente ativamente se apresenta e mostra, gera muitas vezes interesse em pessoas que estavam desinteressadas. Sim. E aí ele quer conhecer um pouco mais. E aí com esse conhecimento ele às vezes se liberta. E aí eu justifico um pouco dessa nossa existência breve, né? Fazendo algo diferente do que só matéria, do que só... Servindo, né? Servindo, exatamente. Eu falo Exatamente. que todo ser humano veio ao mundo para servir. É. Nada como servir com o nosso conhecimento. se Guardar tiver- conhecimento pra gente. Se tiver uma é dose de vaidade ignorância. nisso, eu até aceito, sabe? Assim, eu Tem tenho que uma ser vaidade pequena. de fazer diferença na vida de alguém. Sim. Se isso for vaidade, tá bom. É eu uma vaidade aceito. positiva. Se for, é uma vaidade vício. positiva. Maquiavel falava que nós somos sujeitos de vícios e virtudes, né? Mas é um vício que eu aceitaria, seria Ele aceitável. materializa a sua virtude. Exato. Ó, isso aí. E é bom a gente Exatamente. falar de virtudes, né, gente? Como as pessoas estão necessitando de desenvolver cada vez mais virtudes humanas básicas, né? A gente falar da ética, a gente falar da moral, poderíamos aprofundar sobre o assunto, o quanto as pessoas estão desvirtuadas desse caminho. Isso também é muito triste, principalmente na Mas eu não acho advocacia. que seja algo só atual, não. Quando você fala de cidades antigas que foram destruídas, pessoas dominando e ficavam com as suas esposas, era muito mais bárbaro. É porque a gente está vivendo aqui, a gente foi por um processo, o iluminismo veio trazendo várias coisas pra gente, a gente foi modificando e a gente vê tudo como bárbaro, mas nós fomos muito mais bárbaros. Por isso que eu falo que a aceitação, muitas vezes a gente fala, vamos melhorar? Vamos sim, vamos buscar sempre uma evolução. Mas dizer que nós estamos no último estágio, eu ainda leio... Assim, Talvez hoje haja uma clareza maior Sobre na as falta coisas, de é. princípios, né? Que antes era mais, vamos falar assim, abafado, enclausurado, né? E hoje a gente tem isso, uma visão mais clara dessa falta, dessa Eu ausência. peguei pensando uma vez, a gente fala da evolução do ser humano, né? Será que nós somos tão diferentes dos nossos amigos Não, lá de Elis trás, Regina dos grandes falava, pensadores? como nossos pais. Será que nós realmente Nossos evoluímos ídolos ou ainda são os continuamos mesmos, sendo os mesmos, né? Exatamente. Nossos ídolos ainda são Eu os acho que o mesmos, que as está evoluindo é o aparências- externo, né? É. Talvez a cidade, E Gonzaguinha, a só que a gente tecnologia. pode finalizar hoje com Gonzaguinha. Que ele dizia o seguinte: eu acredito na rapaziada que segue por em aí. frente e segurar o rojão. Então, fica convidado aí vocês, a rapaziada, né? Para estar conosco nesse processo evolutivo e vamos bom. em frente, tá? Vamos em Muito frente. obrigado Eu aí. que agradeço, Sara, gente. muito obrigada Muito por estar obrigada. conosco, doutora Prazer Amanda imenso. também. Agradeço imensamente. Um abraço, Muito bom. gente. Abraço. Até mais. Até a próxima.